Atrás desse muro, muito luxo, riqueza, carros caríssimos e os condomínios de Alphaville e Tamboré. E do lado de cá, casas mais simples, ruas apertadas, mas muita história de pessoas que construíram um bairro praticamente do zero. Hoje o A Pé Por Aí veio mostrar tudo que existe do lado de cá dos muros de Alphaville, para mostrar como é a vida, o dia a dia e a rotina das pessoas que moram aqui no Parque Imperial. Então bora para mais um A Pé Por Aí? Salve, salve galera, eu sou o Richard e hoje a gente está aqui chegando no Parque Imperial em Barueri. E aqui é uma divisa bem interessante, de um lado tem Osasco, lá para cima é Santana de Parnaíba, mas eu quero chegar ali naquele bairro que é o Parque Imperial. É um bairro que fica nas margens do Rodoanel aqui em São Paulo e a geografia dele é um pouco complicada, porque ele fica ali encravado entre uma grande área de mata, uma floresta até bem densa. É um condomínio que é o Tamboré, se não me engano é o Tamboré 1, conhecido aí como a Beverly Hills de Alphaville, e a rodovia que é o Rodoanel. Então ele fica encravado ali, bem na periferia de Barueri, um acesso um pouquinho chatinho, tem que subir bastante aqui. Há uns anos atrás fizeram uma nova entrada aqui para o bairro e tem uma obra aí rolando para fazer uma segunda saída aí do bairro lá para Alphaville, passando por trás desse condomínio. E aqui, por que eu decidi vir aqui hoje até o Parque Imperial? Esse bairro aqui poderia ser... Vocês lembram daqueles livros de geografia, daquele prédio lá no Morumbi? Com aquelas piscinonas, aquele prédio grandão bonito, e do lado a favela de Paraisópolis? O Parque Imperial podia ser tema de livros de geografia também, porque tem um muro ali que separa o condomínio. São dois muros, na verdade, né? Dois muros bem grandes, com arame farpado, cheio de câmeras, e que separa o Tamboré 1 do bairro do Parque Imperial, aqui em Barueri. E essa separação é muito interessante e por isso que eu resolvi dar essa andada, essa caminhada. E daqui a pouco a gente vai chegar lá para ver como funciona isso. Essa parte aqui, a entrada do bairro, é a região mais alta e também a mais movimentada. Por aqui passam várias linhas de ônibus que descem em direção a um terminal que existe lá embaixo. E são linhas municipais e intermunicipais. E é praticamente o ponto final de várias linhas de ônibus que vêm de Carapicuíba, Osasco, Jandira. Vem ônibus de tudo quanto é lugar. Porque esses ônibus eles passam por Alphaville e Tamboré, deixam as pessoas que vão lá trabalhar. E aqui seria o ponto final desses ônibus. A maioria deles para por aqui. E a galera aqui do bairro se utiliza muito disso porque muita gente trabalha ali na parte de baixo. O bairro é um bairro que se popularizou ali no final da década de 70 para o início da década de 80. O nome Parque Imperial vem, segundo algumas pesquisas, se eu estiver errado já me corrijam, porque era uma fazenda da família Imperial. E ela foi vendida, loteada no final da década de 70 e assim se tornou aqui o bairro do Parque Imperial. E nada melhor do que conhecer alguém que está aqui há mais de 30 anos para entender como funciona o bairro. E eu encontrei aqui o seu Joaquim, que é a simpatia em pessoa, já estava me contando aqui vários detalhes aqui da rua que a gente está. A gente está aqui bem próximo do muro do bairro, que é o Tamboré, do condomínio ali fechado. E aqui a gente tem o Parque Imperial. E eu tô aqui com o seu Joaquim. Seu Joaquim, o senhor estava me contando que o senhor está aqui há mais de 35 anos. Uns 34 anos mais ou menos. E o senhor viu o bairro mudar completamente aqui. Mudar, umas partes, praticamente para mim é vamos se for assim, de droga, essas coisas tem em todo lugar. Isso não tem jeito. Mas o resto é sossegado, principalmente a prefeitura aqui são boas, os vereadores são bons, principalmente o Jânio. A prefeitura são boas. Pra mim tem ponto de socorro, é tudo sossegado aqui. Tipo assim, o senhor precisa de tudo que o senhor precisa aqui, o senhor não precisa ir pra Barueri, tem tudo aqui no bairro. Algumas coisas, algumas nem todas, mas algumas coisas, porque tem uma coisa assim, simples assim, a gente resolve aqui, né? Mas o resto é Barueri,
E eu aproveitei para perguntar, como funciona aqui a segurança no bairro? É um bairro seguro? Existe uma sensação de segurança, mesmo o bairro estando tão afastado do centro, numa área tão periférica? Depende dos horários, né? Porque esse negócio de horário não tem horário seguro, né? Durante o dia aqui é sossegado, vamos supor, até 10 horas da noite, eu também não sou de sair à noite, eu não sei como é que é o trânsito à noite, né? A segurança aqui sempre tem, guarda passa aí, guarda civil aí, passa aí, né? Então, sem sensação de segurança pro senhor, ok, assim, tranquilo. Tranquilo, pra mim é tranquilo. Tirando umas tranqueiras de fora que aparecem aí, né? Mas o resto é sossegado. Eu acho Barueri um excelente município que cuida bem de todo mundo. Pelo menos aqui na minha região não tenho o que falar de Barueri. Trocaria aqui pra algum lugar, não? Não, de maneira alguma. Importante, vou saber. Nem interior? Não, nem interior. Aqui pra mim é sossegado. Os números por aqui impressionam. O Imperial é um dos bairros mais adensados de Barueri. Segundo a prefeitura, são cerca de 30 mil pessoas vivendo aqui. É muita gente dividindo o mesmo espaço. E reparem numa coisa, embora o bairro esteja cercado por áreas verdes e dos condomínios com suas muitas árvores, aqui dentro a realidade é outra. As ruas quase não têm árvores. É um bairro cinza de asfalto e concreto, onde o calor e o movimento não dão trégua. Mas não dá para dizer que o bairro é abandonado pelo poder público. Pelo contrário, a estrutura impressiona. Existem várias creches, escolas, UBS e até um pronto-socorro próprio. O Imperial é quase uma cidade independente dentro de Barueri. Só que o prédio bonito não resolve tudo sozinho. Conversando com alguns moradores que preferiram não gravar, a queixa é constante. A estrutura existe, mas falta o essencial. Falta médico no posto, faltam vagas nas escolas para todo mundo e o transporte público é um desafio diário. Ônibus demorados que já saem daqui lotados. Existem os moradores que amam o bairro e falam super bem e que não trocariam o bairro por nada, como o seu Joaquim, por exemplo. E existem os moradores que não gostam mais tanto assim, que estão aqui há 20, 30 anos, que viram também o bairro mudar e crescer, porém hoje em dia já não estão mais tão contentes com a qualidade de vida que eles possuem no bairro. Então, algumas reclamações ali da prefeitura. Então, a gente tem mais um caso clássico de bairro de periferia aqui de São Paulo. É um bairro com seus problemas, com suas dificuldades, porém também com muita história de resiliência, de luta, de construção de vida e pessoas que ajudaram a construir e a mudar aqui o bairro do Parque Imperial. Aproveitando a conversa com o seu Joaquim, eu perguntei sobre a relação deles, os moradores do Imperial, com o condomínio ao lado, o Tamboré 1. E, seu Joaquim, aqui a gente tem o muro que separa aqui o Tamboré e tem vocês aqui, a comunidade, né? Tem alguma interferência? Vocês sentem algo diferente por morar assim próximo de um lugar tão rico, né? Tão luxuoso? Ou para vocês é vida normal, o dia a dia de vocês, isso, o condomínio aqui não interfere em nada? Como que é essa relação de vocês? Não interfere em nada. Igual eu falei pra você, tem essas duas casas aí assim, igual eu falei pra você, aqui aí não interfere em nada. Quem é aqui dos outros lados dessas duas casas, mas também não incomoda ninguém. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, sossegado. O muro não causa nenhuma sensação estranha pra vocês? Não. Sossegado. E a maioria das pessoas que moram aqui no bairro, não a maioria, né, mas que o senhor conhece, tem alguma galera que trabalha em Alphaville? A maioria aqui trabalha pra esse meio aí de Alphaville, Santana, por aí. Tem onde pra Lapa, pra Pinheiros, Barueri, Santana de Parnaíba. E eu tô achando bem interessante essa caminhada por aqui, principalmente nesse ponto onde o muro fica tão próximo das casas. Porque eu mesmo sou aqui da região, sou de Barueri, e eu tô acostumado com os muros ali na parte mais empresarial, comercial de Alphaville, onde a gente, por todo lugar que a gente passa ali, ou vai pro trabalho, ou vai pro shopping, a gente passa por esses muros, mas era uma condição um pouco diferente, porque a gente tá dentro do bairro, né, de Alphaville ou Tamboré. E aqui a gente já percebe que falta ali um pouco de cuidado da prefeitura, o calçamento aqui que não existe de um dos lados, né, praticamente, a falta de recolhimento de entulho que tem aqui jogado nas ruas. Então é um outro olhar diferente que eu não tinha aqui da região, aqui do Parque Imperial, e hoje eu consegui ver bem claramente todo esse contraste, e era isso que eu buscava aqui, era entender como que era ter a visão tão próxima desses muros.
E me alegrou bastante saber que o morador ali, o seu Joaquim, para ele, e talvez a maioria aqui dos moradores, o condomínio aqui é só a parte do dia a dia de vista, de visão mesmo, porque não interfere em nada, não muda nada a vida deles e a convivência é bem harmônica. Olha, e eu achava que a minha vila tinha bastante escadão, mas aqui no Parque Imperial eu me surpreendi, porque, olha, eu subi aqui na metade desse escadão e tem uma vista aqui bem legal dessa parte mais plana. Ali tem uma escola, tem 2 escolas e uma área de mata no fundo, que já vai ali para Santana de Parnaíba, zona norte de São Paulo, zona noroeste no caso, né? E o terminal de ônibus fica ali embaixo. E é um escadão, eu nem vou subir tudo aqui porque é bem grande mesmo, viu? O pessoal que passa por aqui deve sofrer bastante. Isso, galera, tentei mostrar um pouquinho da dinâmica do bairro, óbvio que não deu para mostrar tudo. O bairro é um bairro com muitos morros, então para andar fica um pouco difícil. Em alguns momentos eu fiz o deslocamento de carro, então o nosso a pé por aí foi um pouquinho diferente hoje, mas deu para ter uma noção aqui de como funciona o bairro. Principalmente assim, é um bairro com muitas dificuldades, apesar de ter sim muitos equipamentos públicos, como esse parque que a gente está aqui, que ele é bem bonito, até bem agradável, aparentemente está bem cuidado. Tem bastante escola, tem bastante área de saúde também, como pronto-socorro, UBS, mas tem muita dificuldade. Os moradores reclamam de vagas em escolas, em creches, pelo que eu pude conversar aqui com alguns deles, e principalmente no recolhimento de lixo acaba tendo uma dificuldade bem grande. Muitas lixeiras completamente lotadas. Não sei se hoje é porque hoje é uma segunda-feira e o lixeiro ainda não passou, mas muito lixo jogado no chão também. Muitos moradores acabam jogando esse lixo no chão e fica assim um ambiente bem desagradável em algumas ruas. E em outras ruas já muita tranquilidade, pássaros cantando, pouca gente passando na rua, então é um dinamismo próprio aqui do bairro do Parque Imperial, que tem o seu comércio próprio, tem o seu dia a dia e a dinâmica de viver aqui dos moradores é bem próprio, e estando próximo ou não ali de Alphaville e Tamboré, não tem nada que influencie, não tem nada que mude a rotina deles aqui. Eu vou terminando o vídeo por aqui, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha dado para mostrar um pouco do que eu vi aqui nas ruas do Parque Imperial. E se você puder deixar um like no vídeo, eu ficaria muito grato, fico muito feliz. E se você está chegando novo no canal aí, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações. A gente faz vídeo novo toda semana, tanto aqui da nossa região quanto de outros lugares de São Paulo. Então, para não perder nada, já se inscreve aí também, que ajuda bastante a gente. E já me diz aí nos comentários se você conhece aqui o Parque Imperial, se você mora no Imperial, se você tem alguma história aqui com o bairro. Se você quiser deixar nos comentários, dar sua opinião, seu comentário aí sobre o bairro também, sobre como é viver aqui e o que você achou aqui desse bairro, beleza? Então a gente se vê nos próximos vídeos.